Olá, amados, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade à nossa série Seja Livre Perdoando. E hoje nós vamos falar de Estevão, que está lá no capítulo 7 de Atos. Estevão, ele foi um dos escolhidos, para estar acompanhando os discípulos. E em um determinado momento ele foi preso, foi pego e as pessoas ficavam o tempo todo questionando ele, a fé dele. E aí, no versículo 54, depois que ele relatou toda a história de Cristo, no versículo 54 diz: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão orava, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Estevão, ele foi apedrejado até a morte, Ele foi o primeiro mártir, o primeiro a morrer pelo Evangelho. E na hora que ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus à destra do Pai. E ele pede, que o Senhor perdoe aqueles que estavam ali apedrejando eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Quase a mesma coisa, que Jesus falou quando morreu. Mas ele ali naquele momento, ele liberou perdão antes de morrer. E quantas vezes nós somos apedrejados, Quantas vezes nós somos caluniados, mas ainda assim os olhos de Estevão estavam para o alto. E os nossos olhos também têm que estar para o alto e não para aqueles em que estão jogando as pedras em nós, Enquanto ele estava ali, naquele momento difícil, de dor, porque ele estava sendo apedrejado, e morreu dessa forma, ele estava orando ao Senhor. Até nesse momento ele estava orando ao Senhor, entregando o Espírito dele para Deus. E ele pede, Senhor, não os condene por causa deste pecado. Esse pecado que é de estar me apedrejando, não os condene. E nós devemos também liberar o perdão para aqueles que estão nos atacando, aqueles que estão jogando pedras sobre nós, que estão, de alguma forma, nos defamando, nos agredindo ou verbalmente ou até fisicamente, Nesse caso, abre um parêntese, se for físico, você denuncie, corre atrás dos direitos, mas não guarde essa mágoa dentro de você, Libere o perdão, entregue a pessoa, a sua causa para Deus e esteja com seus olhos sempre para o alto, Quando nós estamos com os nossos olhos voltados para Deus, nós estamos vendo a glória de Deus, vendo Jesus à destra do Pai, com os olhos da fé, mas crendo que Ele está nos olhando, Ele está nos vendo, Ele está sabendo o que nós estamos fazendo. Então, não importa aquilo que estão fazendo ou falando contra nós, o que importa é a nossa ligação com o Senhor. Enquanto os nossos olhos estiverem voltados para Ele, nada nos atingirá e nos abalará, porque nós iremos fazer como Estevão, orar ao Senhor e entregar nosso espírito a Ele e descansar. Vamos falar com nosso Deus? Pai, nós te louvamos e exaltamos o teu nome. Obrigada, Senhor, por esse dia, por esse momento de aprender mais da tua palavra. Nós estamos, Senhor, nessa semana de uma série para nos libertar, liberando o perdão. Que nenhuma mágoa, que nenhuma dor, que nenhuma tristeza ou angústia seja, Pai, permanente dentro do nosso coração, que os nossos olhos estejam olhando para o alto, para que nós possamos continuamente ver a glória de Deus e ver Jesus Cristo.
Que nós possamos, ó Deus, orar por aqueles que estão nos apedrejando, nos caluniando, falando mal de nós, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, liberar o perdão para essas pessoas também. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Se esse vídeo fez sentido para você, dê o seu joinha, compartilhe com mais pessoas e me ajude a espalhar as boas novas de Cristo Jesus. Tchauzinho, até amanhã.